trimestre, janeiro, fevereiro e março, certo? E agora nós vamos revisar o que a gente viu nessa semana 10 da lição, no livro de Colossenses, completos em Cristo, certo? No domingo e na segunda nós vimos uma parte bem fácil, bem legal da lição, e a partir da terça e da quarta nós fomos com os assuntos mais polêmicos, mas que dá para a gente entender, dá para a gente aprender para a nossa vida. Completos em Cristo. Quem tem a lição, vamos ler aqui o que diz aí na lição do sábado. Diz assim: alguém já lhe perguntou por que você guarda o sábado? Talvez você já tenha visto o verso para memorizar nessa semana sendo usado como argumento contra a observância do quarto mandamento. No entanto, o texto não foi escrito com esse propósito, mas sim como uma resposta aos erros ensinados por alguns falsos mestres na igreja de Colossos. Quais eram esses erros? Então, essa semana nós vimos, nós vamos lembrar agora, alguns textos que normalmente são usados por aí, fora do contexto, e que a gente precisa conhecer esses textos para poder saber explicar. A gente precisa saber para poder, então, defender e explicar para alguém, certo? Então, gente, primeiro vamos para a parte mais fácil, que está lá em Colossenses 2. Nós vamos estudar o livro de Colossenses, capítulo 2. Já a gente chega nos versos mais difíceis. Lembrando uma curiosidade para vocês. Quem tem essa Bíblia laranja, a Bíblia missionária, eu acho que todo mundo desde 2020 para cá deve ter recebido uma Bíblia dessa. Aqui e acolá tem um quadro, tem uma partezinha na Bíblia que explica textos difíceis, certo? Por exemplo, tem um verso aqui que é Colossenses 2, 16, 17, que é um verso bastante polêmico, e aí aqui em cima tem um quadradozinho fazendo a explicação desses versos. Então, por exemplo, se você estiver dando estudo para alguém vem lhe perguntar, você está com a sua Bíblia na mão, aí você é só dizer aqui a resposta que está nesse quadro. Bem? Pronto. Você quer essa? É para quem? Cadê? Ó, 2. No domingo e na segunda, como eu disse, vamos ver aqui esses versos mais fáceis aí. Diz assim: se Deus quiser, no final do mês não vai ter mais essas vagas. Profetizo. Olha só. Qual era o interesse de Paulo nos Colossenses, pelos Colossenses? Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Então, olha só, lembre-se que tinha muita gente que Paulo pregava, igrejas que Paulo fundava, mas que teve muitas pessoas recém-convertidas que não tiveram a chance de conhecer Paulo pessoalmente. E assim Paulo escreveu essas cartas para que essas pessoas pudessem receber os ensinamentos dele, já que ele não poderia estar ali com eles, já que ele estava preso. E aí Paulo fala que ele trava uma luta grande por causa dos Colossenses. Que luta é essa? Pelo que Paulo luta pelos Colossenses? Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o que Paulo queria que os Colossenses tivessem era conhecimento. Ou seja, ele não queria que eles fossem ignorantes, ele não queria que eles passassem o resto da vida deles na igreja sem saber de nada, ficando ali na dúvida do que é que eles deveriam acreditar ou não. Paulo queria que aquela igreja de Colossos fosse uma igreja que tivesse realmente aprofundamento na palavra de Deus. E por que Paulo estava preocupado? Estava tão preocupado nisso, os Colossenses
verso 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Falaciosos é a mesma coisa que mentirosos. Ou seja, havia um grande perigo para a igreja de Colossos e para a igreja de Filipos, e algumas pessoas que chegavam lá dizendo o que Paulo dizia, inventando mentiras sobre o que Paulo pregava. Então era esse um perigo constante que os colossenses enfrentavam, e era por isso que Paulo estava alertando: olha, vocês precisam ter uma boa base para vocês não caírem no engano deles. Então vamos terminar de ler aqui. E é exatamente o que nós estamos estudando, tanto aqui na lição como lá no curso do Zoom, né, irmão? É o que nós estamos estudando, porque se a gente se aprofundar na verdade, qualquer daquelas coisas que são muito parecidas, que é certo, lá na lição de hoje, na leitura de hoje, diz que até a do dentista está entrando naquele negócio de flutuar na imaginação, deixar solta a mente para falar com Deus. Se fala com Deus é através da vida e da oração. Não é aquela meditação de soltar a mente. Mente solta que uma coisa essa falaciosos e falazes, quer dizer conversa bonita, coisa enfeitada, que é justamente o que a gente está vendo lá. Coisa muito florada, muito organizadinha, bonita. Se você não tiver fundamentado na palavra, você cai, eu caio. Interessante que tudo está convergindo para a gente entender, porque quando eu vim para a igreja hoje, ali numa casa, tinha um som ligado, e todo dia aquela família tem aquele ritual de assistir aquele negócio, aquela mensagem. Aí eu vim bem devagarinho para eu poder aproveitar o culto, para ver de que fundo era aquela mensagem, né? Aí dizia assim, que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a única coisa que Deus pede do ser humano é o amor, é que ele ame. Está escrito na Torá, a mulher dizia, era uma mulher. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu força, de todo o teu entendimento. Pronto, é só isso. Como é que a gente vai amar? A gente vai amar os familiares, os parentes, os de perto. E como é que a gente vai amar os de longe? O amor que Deus quer é o amor. É ela lá dizendo, né? É um amor sem barreira, um amor que a gente serve sem distinção, sem interesse. É só isso que Deus pede. Claro, a lei de Deus é a lei do amor. Mas só que eles escondem uma coisinha de nada e eles enfeitam tanto que a gente acaba dizendo, realmente, essa pregação está certa. A gente não, as pessoas A gente não tem, falar. se a pessoa não tiver aprofundamento, realmente essa mensagem está certa. Eles têm razão. Eles têm razão? Não. Tem não, irmãos, porque só vai para o céu quem obedece a Deus. Está lá em Hebreus. Hebreus 3, verso 5 é 1. Pois é. Deus só vai para o céu quem obedece a Deus. Pois é, então hoje está bem mais perigoso do que na época de Paulo, porque na época de Paulo, nessas igrejas aqui que Paulo fundava, vinham essas pessoas de fora para dentro aqui da igreja para dizer as coisas erradas. E hoje o perigo está grande porque a pessoa dentro de casa, do seu celular, pode ter acesso a mensagens, conteúdos assim equivocados. As pessoas aqui vão. Ao invés de o pregador falso vir até a congregação, é a própria pessoa que decide acessar o conteúdo desses pregadores falsos. Então, o que eles fazem? Eles não vão dizer a mentira, eles vão falar, a mensagem não é totalmente mentira. Eles misturam o que é verdade com a mentira, coisas certas com coisas erradas. Ou eles omitem um detalhe muito importante, uma coisa certa, e você fica ali embalado naquelas palavras bonitas e acaba caindo no engano, né? Então, qual é o segredo para a gente não cair nisso? É ter uma base bíblica sólida. Se você tiver uma base das suas doutrinas, do que você acredita, então você não cai em engano nenhum. Você sabe detectar. Esse vídeo aqui, até aqui estava certo, mas daqui para frente ele começou a desandar. Todo sermão que a gente ouve, todo vídeo que a gente vê na internet, a gente consegue fazer um filtro, a gente consegue, depois de assistir o vídeo todo, dizer, nesse minuto aqui eu fiz uma coisa que não era. E a mesma coisa vale para filmes bíblicos, por exemplo. Tem muitos filmes bíblicos que são bons, que são legais de se assistir, mas uma hora ou outra você percebe qual é a parte que é diferente da história original. Onde é que tem um ensinamento que não é de Deus. Só faz isso quem estuda a Bíblia. Só quem estuda a Bíblia consegue perceber isso. Pode ser um detalhezinho, mas que faz a diferença.
detalhezinho de nada, mas faz diferença. Por exemplo, tem aquela série que a gente gosta muito, que é a série The Chosen, que em um determinado momento alguém pergunta para Jesus assim, e seu pai, José, onde é que ele está? Aí ele diz, ele está no céu. Porque a ideologia dos autores da série é uma ideologia católica. Dallas é católico. Dallas é diretor da série. Dallas para cima dele. Pois é. Então olha só, o diretor da série ele é católico e os atores ali, alguns deles são evangélicos, protestantes. É a mesma coisa. Eles Então, por isso que eles acreditam que quando uma pessoa morre, uma pessoa boa morre e vai para o céu. E inconscientemente, conscientemente, de forma sutil, eles colocam algumas doutrinas erradas em falas, em algumas cenas, certo? Aí, Davi, cortando você de novo, eu já não boto aqui, não corta você demais. Cortando você de novo, como nós, adventistas, valorizamos muito a série de Chosen, corre o risco de uns que têm pouca instrução dizer assim, não, mas se a igreja está ensinando, se a igreja está mostrando essa série, nós podemos confiar em tudo que essa série faz. Não podemos confiar em tudo que a série mostra. Terá detalhes ali na série que a gente não concorda. Por quê? Porque é contra a Bíblia. É bonitinho, tem as histórias verdadeiras e tudo mais, mas tem coisa que não é a gente da Bíblia. Pois é. E é por isso que às vezes a gente está passando uma cena e corta. Porque Davi sabe que aquela cena ali não está de acordo com a Bíblia, e depois ele corta a outra parte. Está entendendo? Por isso que ele corta. Lembrando que para poder ser vendado, né, eles colocam muito licença poética, eles inventam, colocam romance, colocam as coisas que não tem, para ficar mais interessante a pessoa assistir. Mas o leitor da Bíblia, que conhece a história original, uma história mais harmoniosa. É o que fazem nas minisséries e nas novelas bíblicas. Eles enfeitam a história para ficar mais interessante e aí eles saem totalmente do propósito original. Então, para você não ser enganado, você precisa ter uma boa base bíblica. E aí vamos ler novamente o verso 7. Não, verso 6 e 7. Assim. Você está em qual capítulo? Colossenses 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Olha aí. Então olha aí que no meio disso tudo, Paulo quer que os colossenses estejam enraizados na fé. Ele usa novamente a linguagem da planta. Aqui na minha mãe diz radicados, que é a mesma coisa. Radicados é raízes estejam E edificados. Raizantes e edificados. A minha também é radicado, é edificado. Estou dizendo para outros irmãos que estiverem radicados, é a mesma coisa. Quando se diz assim que a pessoa é radicada em açu, ficou raízes em açu. E radícula é uma raiz fina. Raiz fina. Nele radicados e edificados. Confirmados na fé. Aprofundado, seguro e confirmado. Como é que faz agora? Como é que faz com as pessoas que não têm uma boa leitura, que não conseguem entender a leitura que faz? Então, eles sabem, irmão, essas pessoas elas têm que estar sempre ouvindo da fonte certa. Novo tempo, pastores aprendidos. Quem levou, quem tem dificuldade na leitura, é preciso se firmar, porque senão é enganado. Como é que o que não lê vai se firmar? Ele tem que estar sempre ouvindo da fonte certa. Ouvindo da fonte certa. Porque nem todo mundo lê, mas todo mundo aprende. Temos que considerar isso. Boa parte do nosso público são pessoas que não leem ou que têm uma leitura muito ruim. Então, se ela colocar na mente dela que o lugar onde ela está, aqui na igreja, é um lugar onde se ensina a verdade, e ela for consciente disso, e ela ficar realmente firme nessa convicção, já é uma coisa, já é um grande passo. Porque ela não consegue ler por conta própria, mas só em ouvir os outros dizendo e confiar que aquilo ali é verdade, Deus já recompensa essa sinceridade no coração dela. Certo? Mas aí, que quebra nós também no tempo. Nós temos na internet os Gonçalves, nós temos os pastores evangelistas, a Anitta Oliveira,
né? É ouvir da base limpa, da fonte limpa. Eu ouvir qualquer pastor que diz que é pastor, começa a falar bonito, esse não. É porque também, às vezes, nessas redes sociais, às vezes não sempre, você liga por mim, né? Eu assisto sempre eles. Aí, sempre, quando você rola assim para baixo no YouTube, aparece um que não é da nossa igreja. Esse é que dá o problema, que eles sugerem vídeos. Sempre rebatendo algum vídeo, pastor rebatendo aquele vídeo. Ou se não falando uma coisa parecida com o que está passando no vídeo original. Tem que saber. É difícil. Pois é, mas aí tem um trabalho que os pastores adventistas estão fazendo ultimamente, que é fazer essa réplica dos ataques que os pastores falsos fazem. Eles fazem uma crítica à igreja adventista, uma crítica à doutrina da igreja adventista, e aí o pastor adventista vai lá e faz uma resposta àquele vídeo controverso. Então o problema é que tem muitos irmãos que veem o vídeo do ataque, mas não vê o vídeo da resposta do pastor adventista. Eu gosto de fazer muito isso aí, Leandro Quadros. Leandro Quadros, ele vai lá fazer a réplica lá para mostrar o que ele está divergindo do Leandro Quadros, Eleazar Domi, Fala sério, pastor. Eu ainda acrescentaria um detalhe para poder ser seguinte, Freire. Olha, existem as teologias. Teologia católica, que é a teologia dos protestantes, é a mesma teologia católica, só tem alguns detalhes diferentes, mas no final das contas a teologia é um só. E a teologia da igreja adventista, que é uma teologia puramente bíblica, não tem nenhuma doutrina da igreja adventista que foi criada por homem nenhum, por pessoa humana nenhuma. Todas as doutrinas dessa igreja são fundamentadas na Bíblia. Então, por que uma pessoa é presbiteriana? Porque ela se identifica com a teologia da igreja presbiteriana. Por que uma pessoa é assembleana? Porque aquela pessoa se identifica e tem convicção que aquela igreja Assembleia de Deus é a igreja certa. Por que um católico tem tanta firmeza em algo que ele não sabe nem o que é? Porque ele se identifica com a igreja, porque a igreja ensina. Então, por que eu sou adventista? Por que nós somos adventistas? Porque nós nos identificamos, nos sentimos confortáveis e seguros no ensino da Bíblia. Não no que o pastor diz. No que a gente se identifica, se afina com a teologia da igreja adventista, que é uma teologia puramente bíblica. Se eu discordar de alguma doutrina da igreja adventista, eu tenho para onde ir. Qualquer um de nós que discordar, a opção é que não falta. Exatamente. Mas se não ama a verdade, Deus permite que ele seja ele. Você está aqui porque você se identifica com a doutrina dessa igreja. Mas tem gente que não se identifica. Prefere lá. Lá não precisa oração, não pode quiser. Então eu volto aqui, eu fico aqui. E a Bíblia? Pois é. Então, olha só. Enraizados. Então, essa é uma metáfora que a Bíblia usa, nos comparando com plantas. A planta ela precisa puxar a seiva, ela precisa puxar os nutrientes do solo. E é importante que esse solo dela esteja, seja um solo saudável, seja um solo fértil, senão ela vai morrer. Então, vamos ver aqui essa metáfora da planta lá no Salmo 1. Salmo 1. Vamos ver essa metáfora da planta no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Salmo 1, 1 ao 3. Salmo 1, 1 ao 3. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à ribeira de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha aí. Então, essa é a imagem que o salmo tem que ter. Precisa ter. Ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ou seja, perto do ribeiro de águas, perto de um rio, geralmente é fértil. Então, essa árvore ela puxa o nutriente desse solo fértil.
está perto de segui-lo. Então o justo ele é assim. O justo ele é ficado na palavra de Deus, onde ele tira todo o seu conhecimento, onde ele tira toda a vida, a vitalidade que precisa ter. Então ele dá fruto, ou seja, ele não apenas se alimenta, mas ele também frutifica. Uma pessoa que é salva, uma pessoa que é justa, ela além de se alimentar, ela dá frutos, ela leva outras pessoas também. Ela converte outras pessoas também. Que tudo que ela faz é bem sucedido. Já ao contrário, o salvo é o ímpio, que é o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O salvo é uma árvore fincada, enraizada, e o ímpio é uma palha. Ou seja, uma folha seca. Então o ímpio é só uma folha seca, que não tem raiz, está só voando por aí. E aí lá no Novo Testamento diz, Paulo diz aqui que para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Olha, é a mesma ilustração. Deixa eu frisar isso aqui. Essa semana eu fui buscar aqui no trabalho. E aí eu parei a moto debaixo de uma árvore, esperando ela sair da escola. E um rapaz contando comigo, achei esses vídeos desse pessoal, né? Que fala da profecia. E aí eu passei mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, para aproveitar um pouco mais. Ele estou escutando o que ele estava assistindo ali, né? E era só ele cantou isso aqui, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, não sei o que vai ser assim, que vai ser assado. Nenhum momento, durante o tempo que eu ouvi, disse assim, vamos abrir a Bíblia e tal livro, tal capítulo, para tentar entender esse livro. Porque eu falo diretamente. Só terminou de dizer. Isso aí é uma coisa muito comum. Tem muitas pessoas que elas ficam confortáveis Com a palavra do outro. com a palavra de uma pessoa. Ah, se o irmão fulano disse isso, está dito. Ou se o meu pastor disse isso, está dito. Tem pessoas que se apegam muito à palavra de um homem, de uma pessoa. E isso é uma coisa que desde o tempo da Bíblia já tinha gente assim. Por exemplo, no dia que Deus disse os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, Deus falou os mandamentos, ou seja, o povo ouviu a voz de Deus, falando cada um dos 10 mandamentos, e quando terminou, o povo disse: Moisés, fale você com ele, depois você passa para nós. Você, não entenderam nada, é melhor você falar com ele, depois você passa. Eles entenderam, mas tiveram medo. Todos entenderam, mas tiveram medo. É melhor a gente ouvir a sua palavra do que a palavra de Deus. Então, olha como isso é grave, olha como isso é uma coisa séria. Então, gente, tem muitas pessoas por aí que quando a gente apresenta a Bíblia, a pessoa diz: não, mas eu já escuto os vídeos do pastor fulano Já e tal. sou uma igreja. Eu acompanho o bispo, não sei o quê. Eu já acompanho, não. Escuta mesmo. Isso aí já é o Eu sou devocional seguidora dela. do apóstolo, não sei o quê. Coitado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia não diz para a gente estar enraizado em uma pessoa. A Bíblia não diz para a gente estar enraizado em um fundador, em um líder da igreja. Nós temos que estar enraizados na palavra de Deus. E aí nós vamos para a famosa parábola de Lucas 8. Lucas 8 é a explicação da parábola do semeador. Novamente vai falar sobre solos, sobre plantas. Vocês todos lembram da parábola do semeador? A parábola do semeador é a parábola mais clássica da Bíblia. Quer dizer, acho que a do filho pródigo é mais famosa, né? Mas a do semeador está no mesmo nível das parábolas mais famosas de Jesus. O semeador saiu para semear, jogou as sementes na beira do caminho, aí depois vieram os passarinhos comer as sementes, não chegou nem a germinar, não chegou nem a brotar. Depois ele pegou jogou onde tinha um solo muito pedregoso, aí a planta chegou até a germinar, mas aí o solo era tinha tanta pedra que não chegou nem a enraizar direito. Aí o sol veio e queimou aquela plantinha. Depois ele jogou no solo que tinha muitos espinhos. Os espinhos foram sufocar a plantinha e ela morreu. E por fim ele jogou na terra fértil, na terra boa, e a plantinha cresceu, germinou e tal. Mas o que significa isso? Jesus explicar. Lucas 8, verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram,
Certo? Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Esse é o primeiro grupo. Pessoas para quem a gente prega e imediatamente ela rejeita. Não tem, a verdade não chega nem a entrar no coração dela porque ela diz não. Satanás vem e tira aquela mensagem do coração dela. Não sobra nada, não fica nada. E é possível que esse grupo aqui não seja apenas pessoas de fora. Não seja apenas uma pessoa que a gente encontra na rua, dá um contato, mas também sejam pessoas aqui que ouvem e a palavra não tem impacto nenhum no coração dela. Sabia disso? Não é só uma pessoa que a gente fala na rua, não, eu não quero saber de igreja não quer saber de Deus não. Às vezes é uma pessoa que está aqui, mas é tudo. Semana anterior também, estava falando com o rapaz que trabalha no supermercado, e aí ele já tinha visto, mas que era na igreja batista, né? Aí eu disse, está na batista ainda? Aí ele disse, não, porque são as coisas do lado, não sei o quê. E eu não é igreja católica. Eu disse, isso aí não entendeu não. Por que, rapaz? Não vai acontecer, problemas vai surgir em todos os anos. Né? Agora, se eu não entender que o propósito está no canto é Cristo, não vai servir de nada. Eu posso estar rodando a denominação da igreja toda no Brasil, Tem várias motivações para as pessoas mudarem de igreja. Tem gente que muda porque naquele lugar não se sentia bem, se sente bem em outro lugar, ou porque tem um namorado, tem um amigo naquela outra igreja. Mas sente que a nossa única motivação para estar numa igreja é se aquela igreja ensina a verdade. Dependendo de quem esteja lá, do que esteja, de como seja aquela igreja tem que ensinar toda a verdade, não parte dela. Essa é a única motivação, a única razão para a gente estar numa igreja, é isso. Não é por fulano, não é por ciclano, é pela Bíblia. Esse é o primeiro solo, esse que o Felipe disse. Aí o segundo, 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, até recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então esse é o segundo grupo. Eles ouvem, eles entendem, eles gostam, eles aceitam. Às vezes até são batizados. Mas aí quando começa a perseguição, quando alguém começa a falar mal, quando alguém começa a zombar, quando enfrenta alguma dificuldade, a pessoa pode ameaçar de ser. é como se tivesse um contrato determinado. Muitas vezes o que acarreta isso aqui, o que leva a pessoa a cair nisso aqui, é porque ela entrou com uma falsa expectativa de como é que ia ser. Né? A pessoa entrou pensando, não, depois que acertar a verdade, agora é só vitória. Agora é só subida, agora não tem mais alto e baixo, agora é só uma rampa assim, não tem mais derrota. E isso aí é alimentado pelo quê? Por essa ideia de que Deus vai livrar você de todas as dificuldades, Deus vai livrar você de completo de todos os problemas, não vai sofrer mais nada na vida. Se ele lê o que passou, ele vai entender, né? Aí acha que agora a vitória dela é completa, não tem mais sofrimento nenhum. E é por isso que a pessoa se frustra e é por isso que a semente ela não germina. Aí vem o 14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A verdade é que a palavra Eu venci o mundo. ele já vai na palavra de Deus, ele vai esclarecendo através da palavra de Deus. Esse é o segundo grupo que não entende essa realidade da vida cristã e acaba se frustrando e desistindo. Mas o terceiro grupo, ele não desiste por causa de problemas. Ele desiste. Às vezes quando ele diz que cada riqueza, aí ele diz, é muito difícil um rico, mas por causa da riqueza, muitas vezes é a pessoa que coloca a sua meta em ser rico.
Aqui, o problema Só aqui pensa nisso, é um trabalho de... é as pessoas que ficam tão envolvidas com as riquezas, com as posses, com o ter cada vez mais, que essa pessoa esquece do essencial. Então ela deixa o trabalho falar em primeiro lugar, o dinheiro falar em primeiro lugar e os prazeres falar em primeiro lugar. Esses prazeres aqui englobam tudo que você chama de lazer, tudo que você considera como festa, como vício, enfim, tudo que é que o mundo considera como lazer, como prazer, entra nisso aqui. Às vezes até uma coisa permitida, mas você coloca em primeiro lugar porque as coisas. Então o segundo grupo é pelos problemas que se afastam. E o terceiro, pelas ilusões. E o quarto grupo, que é o que a gente tem que ser, verso 15, a pá que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. E lá em Mateus, na outra explicação dessa palavra, diz que esses são os que frutificam com 100, a 30, 60 e 100 por 1. Olha aí. Essas são as pessoas que não desanimam quando vem provação, que não se deixam levar pelas ilusões e que levam outras pessoas a conhecer a mensagem do Deus. Esse é o solo que o nosso coração deve ser, um solo fértil para que a palavra de Deus possa ser plantada. Amém? Amém. Então, gente, vimos aí no Antigo e Novo Testamento essa figura da planta. E era isso que Paulo tinha em mente quando ele disse: vocês têm que estar enraizados, arraigados, edificados na palavra. Se vocês estiverem assim, eu posso ficar tranquilo aqui da cadeira, porque eu sei que vocês estão de boa aí, vocês não vão sofrer na mão dos enganadores. E esse é o sofrimento de Paulo. Paulo já estava quase com 70 anos, estava muito velho, sabia que ia morrer em poucos dias e ouvindo notícias tristes das igrejas que ele tinha fundado. Por isso que ele estava com o coração na mão, com medo de perder aquelas pessoas, das mentiras que aquele pessoal estava dizendo. Então, essa é a preocupação daquele livro. Então, gente. E aí a questão também se as pessoas não tivessem enraizadas, como é que a mensagem avançava? Então, Se a mensagem é pregada, mas ela não fica em mim, como é que eu vou passar ela para frente? Né? Se tudo que Paulo tivesse falado não tivesse entrado nos ouvidos deles, se tivesse guardado no coração, não teria adiantado nada. Então, gente, aí no final da lição da segunda, está dizendo assim, ó, quando nós seguimos filosofias e tradições humanas, nós somos escravizados por elas. Mesmo que um dia Jesus tenha nos libertado, ainda existe o perigo de voltarmos a nos submeter de novo ao jugo de escravidão. Vocês todos conhecem o verso: conhecereis a verdade nos libertará. A verdade de Jesus liberta a gente. Só que tem pessoas que podem voltar a ser escravos de novo. Sabia disso? Tem pessoas que podem voltar a querer ser acorrentadas de novo no mundo. Infelizmente, pode existir esse tipo de pessoas. Gente que conhece toda a mensagem, que conhece tudo que está na palavra de Deus, mas ela prefere voltar para a mentira porque ela acha lá mais confortável. Então, por que isso acontece? Por que a pessoa prefere a mentira do que a verdade? O que é que tem na verdade que às vezes a pessoa não quer se comprometer com ela? Por que a mentira às vezes é mais confortável do que a verdade? A mentira é mais fácil.
Porque as outras igrejas que não pregam a verdade completa, a gente passa, por exemplo, quando a gente vai buscar, quando eu vou buscar lá a menina, os netos, o Yara, a gente vai e os cultos naturais começaram. Então, na frente da igreja, ao redor da igreja, 30, 40 carros novos. Novos. Por quê? Porque só aquele arrumado, aquela conversa bonita. Não tem um prego obediência. Você imagina você que são mentiras. Aí você se deu bem. Você preencheu lá o cadastro, vai receber seu dinheiro. Quando a mentira chega, ela vai ser suportada para você. Não tem como uma pessoa que gosta da verdade conviver com quem gosta da mentira. Você entendeu? Isso aqui é uma treinamento real. A pode dizer assim. Então, gente, vocês já entenderam aí os dois lados. Vocês já entenderam aí que aqueles que se apegam à verdade são livres. Aqueles que se apegam à mentira estão presos. Mas lembre-se que essa prisão, Satanás faz parecer que é uma suíte. Faz parecer como que você estivesse ali num quarto confortável, num banheiro, tudo ali bom e melhor. Satanás faz parecer que a prisão seja uma suíte confortável, mas você não consegue sair daquilo ali por conta própria. É a suíte da mão na beira do rio. Pois é. Então, gente, Igual aquelas casas chiques nessas cidades onde tem desabamento, né? Às vezes tem mansões ali, hotéis, casas chiques que na beira do penhasco ali na beira da praia, quando vem aquela enchente, está acontecendo muito isso lá no Rio de Janeiro. Aí eu Mesmo que você tenha a Deus é difícil, mesmo que obedecer a Deus negar duas vezes, porque a hora que a pessoa fica fraca, ela está desistir, é muita coisa, mesmo que às vezes pareça que não compensa, tem que ensinar a pensar. Isso aí eu acho que é uma maluquice que pode sair, né? E não sei qual é, não sei se é direito, se é o capítulo 2, se é o capítulo 3, que fala aqui a escola. E quando Deus fica murmurando, porque os índios estão governando os outros não dá. exato. Se você sair daqui, Mas não sabe o que é.
quando a pessoa aceita, aí Deus ajuda ela vê se ela consegue agora mudar a vida dela para melhor. E tem pessoas que quando conhecem a mensagem, mas rejeitam, a vida dela piora de vez. Porque é isso que acontece. Ou agora você pega na mão de Jesus e sobe, ou você pega na mão de Satanás e desce. É isso que acontece. No momento de decisão, tem esses dois lados. Ou sua vida melhora, ou sua vida desce completamente. Mas às vezes descer aparentemente é sucesso na vida secular. Às vezes descer na vida espiritual está disfarçado por uma vitória na vida secular. Está entendendo? A pessoa conseguiu um emprego, está ganhando dinheiro, comprou um carro, está entendendo? Conseguiu comprar a casa, só que a vida espiritual está lá embaixo. A pessoa está em declínio espiritual, a pessoa está desobedecendo a Deus. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que olhar coisas espirituais. Porque, infelizmente, muitos irmãos de outras denominações, que espero que aqui não exista, olham muito isso. Olha com os olhos humanos. Gente, falta só 10 minutos. Eu quero ler com vocês, temos que ler, né, esses dois versos polêmicos aqui, para entender isso logo em Colossenses 2. Até agora isso aqui foi tudo simples, tudo coisa que a gente já concorda. O resto também a gente concorda, né, mas tem gente que não tem, vamos entender isso aqui agora. Na terça tem um texto polêmico e na quarta também tem outro texto polêmico. Colossenses 2, verso 11 ao 15. Eu digo que é polêmico, mas é muito facinho, é bem fácil de entender isso aqui. O povo que gosta de criar confusão. Olha aí. Colossenses 2, 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Oh, glória! Peraí. Até o 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Por que esse texto é polêmico? Vamos entender o seguinte. Como era que a Bíblia no Antigo Testamento identificava que um homem era judeu, que um homem era israelita? Através da circuncisão. A circuncisão era uma cerimônia ritual que era feita no bebê masculino, que identificava que aquele bebê era israelita, era judeu. Toda vez, todo judeu era diferente dos pagãos por causa dessa circuncisão. Com 8 dias de nascido. Então o judeu é identificado assim. Então, gente, o que acontece aqui? Depois de Jesus, depois do cristianismo, nós não precisamos mais fazer circuncisão, graças a Deus. Não precisamos mais fazer circuncisão. Agora só se precisar. Agora, o que é preciso? Qual é o ritual que marca que uma pessoa agora é de Jesus? Que a pessoa não é mais do mundo e que a pessoa agora é dos caminhos de Deus. É o batismo. Então, desde João Batista e todas as pessoas que eram batizadas no cristianismo estavam sendo batizadas. Só que, qual era o problema aqui com os colossenses? Tinha na igreja de Colossos aquelas pessoas que eu disse, que eram os judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo. E que eles estavam vindo para a igreja de Colossos para botar boneco. Estavam vindo para bagunçar. E eles estavam querendo confundir a cabeça dos colossenses. Botar boneco é bagunçar. Se você pergunta, tá bom. Então, eles estavam querendo ensinar coisas enviesadas para os colossenses.
Ou seja, lembrando quem são essas pessoas? Judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então eles estavam querendo dizer para os colossenses que os colossenses não eram judeus, dizendo assim: olha, além de aceitar Jesus e além de vocês serem batizados, vocês também têm que ser circuncidados. E eles falam: como assim? Eles ficam sem entender nada. Então Paulo vai explicar isso para os colossenses: não precisa circuncidar do mundo, não precisa você circuncidar. Isso era uma coisa do judaísmo, da antiga aliança. De Jesus para frente, da morte de Jesus para frente, não precisa mais disso. A partir de agora é o batismo. Então eu estou só simplificando aqui para vocês entenderem. E aí que nós vamos entender esse verso 14, ou verso 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Qual o problema que muitas pessoas acham nesse verso? Muitos evangélicos, eles dizem que isso aqui que Jesus cravou na cruz, ou seja, que Jesus aboliu na cruz, era a lei moral dos 10 mandamentos. Não é só porque ele está guardado. Calma. Então, é isso que eles dizem, usando esse verso. Talvez um dia alguém queira discutir com você, dizer que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, e vá dizer esse verso aqui. Então, como é que você vai explicar para eles? Citando esses versos anteriores que falam da circuncisão. A circuncisão era uma prática que era da lei do santuário, que era da lei das ordenanças do santuário. E aqui diz no verso 14, a lei de ordenanças, ou seja, o que foi abolido na cruz é que não precisa mais montar uma tenda, não precisa mais matar cordeiros, não precisa mais fazer todos aqueles rituais, inclusive a circuncisão. A circuncisão era caso você quisesse se tornar judeu para adorar o Deus de Israel. Mas como Jesus agora abriu a salvação para o mundo todo, você não precisa mais ser judeu para você ser salvo. Agora o brasileiro pode ser salvo, o americano pode ser salvo, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo pode ser salvo. Sem precisar virar judeu, sem precisar ser de Israel. Então agora não precisa mais circuncisão. Agora é só ser batizado em qualquer lugar do mundo. Certo? Então, qual lei foi abolida na cruz? A lei moral dos 10 mandamentos ou a lei do santuário, das ordenanças? Ou lei cerimonial. Isso aí foi esclarecedor. Ou lei cerimonial. Lei cerimonial, lei das ordenanças ou lei do santuário é a mesma coisa. Essas leis só serviram antes de Jesus vir. Depois Jesus veio, depois Jesus morreu, não tem mais para que aquilo ali. Por isso o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, duas partes, sem ninguém fazer nada. Pois é. Então vocês entenderam aí. Agora uma dúvida aí. O que é esse escrito de dívida? O que vocês acham que é isso aqui? Jesus cancelou o nosso escrito de dívida, que era contra nós. Que dívida é essa que a gente tinha que Jesus cancelou? Não é falando literal, falando no espiritual. Eu sou espiritual. Essas leis, conjunto de leis, era como uma nota promissória que ia ser rasgada quando Jesus pagasse o preço. Uma nota promissória fica assinada na loja. Até um tempo atrás eu comprava na Socima, uma nota promissória. Assinava, aí no final do mês eu ia lá, pagava e o dono rasgava. Foi isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz. Ele rasgou a nota promissória, que era todas aquelas leis. Não, não é isso não. Tem sim. Não tem nada a ver com isso aí. Essa dívida que Jesus cancelou é a dívida que a gente tem com Deus. É a desobediência. Todos nós, por causa do pecado, nós ficamos separados de Deus, com essa dívida com relação a Deus. Que dívida é essa? Deus nos ama, Deus faz tudo por nós, a gente é ruim para Deus, a gente desobedece a Ele, a gente não quer saber dele. Então, com a morte de Jesus, Ele nos reaproximou, Ele fez as pazes, não temos mais dívida, não devemos mais nada, nós somos agora ligados a Ele. Com Cristo, porque Cristo responde por nós, né? A lição tem a resposta do que você está falando, mas consiste numa metáfora. Ele diz assim, escrito de dívida, é só
o verso 16. É polêmico, mas tem a ver com o que a gente já viu. Então vocês vão entender mais fácil. Olha aí, 16 ao 19. Diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse verso aqui é perigoso. Por quê? Porque tem gente que diz assim: olha, tá vendo? Não é para julgar ninguém que não guarda o sábado. Não é para vocês dizerem que isso aí é errado, porque o verso está dizendo: não julgue ninguém por causa do que ele come, por causa do que ele bebe, por causa das festas que ele vai, por causa da lua nova, por causa dos sábados que ele não guarda. Então, esse verso aqui, todo mundo interpreta desse jeito. Nós vamos terminar de ler aqui para a gente depois explicar. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, subido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Gente, vamos entender aquele verso lá. Esses sábados que aparecem aí, quando a Bíblia diz sábados no plural, não está falando do sábado do sétimo dia da semana, do sábado do sétimo dia. Na Bíblia, os feriados eram chamados de sábados também. E é por isso que hoje as pessoas usam a expressão assim: eu tive um descanso sabático. E pode dizer: eu passei 15 dias parado, eu tive um descanso sabático. Não é porque ele descansou todos os sábados, é porque passou 15 dias descansando, parado. Então, no tempo da Bíblia, por exemplo, quando tinha um feriado por causa de alguma festa, por causa de alguma data comemorativa, dizia-se que aquilo ali era como se fosse o sábado, porque era chamado de sábados, porque aquilo ali era um feriado, era nome feriado, uma folga, não tinha trabalho. E isso vai se remeter à questão do sábado, porque o sábado, né, ele vai Shabbat, então o Shabbat significa descanso, por isso que a pessoa... Então, sábado na Bíblia pode ser tanto o sétimo dia da semana, o dia sagrado, o dia do Santo de Deus, como também os feriados cerimoniais os judeus. Então, como é que eu posso identificar, Davi, quando está falando sábado do sétimo dia e quando é o sábado cerimonial? Toda vez que o texto disser assim, Deus dizendo: os meus sábados, está falando do sétimo dia da semana. E toda vez que Deus diz assim, os vossos sábados, está falando dos feriados cerimoniais. Os meus sábados é o sétimo dia, o dia que Deus escolheu para a gente descansar. E os vossos sábados eram dias de folga do trabalho, quando tinha festa. Festa do Pentecostes, festa das primícias. O povo parava aqueles dias ali para festejar, para comemorar. Certo? Olha aí. Então não é muito difícil. Não é muito muitas vezes sábados judaicos faziam parte, justamente porque eram essas festas judaicas, todas elas apontavam para Cristo. Pois é. Todas elas se cumpriam. Então, esse conjunto de coisas que Paulo está dizendo aqui é tudo cerimonial. Então ele está dizendo assim: olha, não deixe ninguém ficar diminuindo vocês, porque vocês não guardam as leis cerimoniais, porque isso tudo acabou quando Jesus veio. Então não fique se cobrando, não fique se culpando, dizendo: aquele pessoal veio só encher a nossa cabeça, dizer que a gente não é capaz, dizer que a gente está quebrando aquilo lá, porque aquelas coisas tiveram seu cumprimento quando Jesus morreu. Então, gente, a última pergunta aqui, que é uma pergunta que eu faço para vocês, diz assim: embora Colossenses não aborde a observância do sábado, como podemos aplicar essa orientação de Paulo de não julgar os outros? Beleza, nós entendemos que Paulo está dizendo que as leis cerimoniais não valem mais, que agora não precisa mais daquilo. Mas
Mas esse princípio de não julgar os outros, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? De não se achar superior às pessoas que ainda sabem, que ainda não sabem pouco, que ainda não tem muito conhecimento. Como é que a gente pode ser humilde a ponto de não ficar humilhando ou desprezando aqueles que têm pouco conhecimento? Deus vai dizer assim, olha, vocês que já estão há mais tempo na fé, na igreja, julguem e acusem aqueles que sabem pouco ainda, que não têm muito conhecimento. Na Bíblia toda Deus diz, olha, tenham generosidade pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que ainda sabem pouco. Então, ali, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles estavam sendo um problema para aqueles recém-conversos gentios. Eles estavam atrapalhando a salvação daquelas pessoas. Então, irmãos, que nós possamos aprender isso para a nossa vida. O que eu estou fazendo? As minhas atitudes para quem está entrando na igreja está afastando essa pessoa? Está causando uma má impressão da igreja para essa pessoa? Ou eu estou sendo um veículo para atrair? As pessoas estão querendo vir à igreja por causa dele. Tem uma coisa aí que você falou que é importante, e talvez a vida de Deus não espera que você fale. Falou de comida e de bebida. Não julgue porque a comida vai dividir. Por exemplo, nós não tomamos café, não comemos refrigerante, não comemos carne de porco. Aí uma pessoa malvada está aqui, ele vai ter um café, ele vai ter carne de porco, ele vai ter ligar a porta para ver ou não é refrigerante. Aí não deixa dentro desse pacote, desse verso, fala para dizer assim, nós que não fazemos, não temos direito de dar o que faz nada, porque tem mais que fazia. Então, o velho que ficava uma discussão deve ser por bem, ensinando eles ficarem mal. Quando eu deixei de fumar, eles começaram a ver o isso não é julgar, isso vai ensinar. Olha aí. Quando eu estava de 2 anos, ainda não carne imunda. Eu estou no igreja, não é para mim fazer isso. Aí eu coloquei aqui na minha lição assim, que é da Bíblia. Porque na medida em que julgarmos os outros, também seremos julgados. Eu tirei da Bíblia. Então vamos ficar de pé? E vamos pegar essa verdade no nosso coração. Possamos entender que assim como a graça de Cristo nos alcançou e ainda está nos transformando até hoje, a graça também vai transformar aquelas pessoas e vai transformar elas em que Cristo quer que elas sejam. Então vamos ter paciência, vamos ter calma com cada um, com o tempo de aprendizagem de cada um, porque um dia nós todos vamos estar santificados na presença de Deus. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa canção, pela forma como a tua palavra ela explica aquilo que a gente não entende. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus para cá nós todos podemos ser salvos, independente da nossa situação, independente de onde a gente tenha nascido. Sim. A tua salvação não conhece limites, a tua graça não conhece barreiras. Verdade. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que a graça que o Deus nos alcançou também pode alcançar aquelas pessoas que a gente acha que não merecem. Verdade. Aquelas pessoas que a gente tem preconceito. Que nós possamos, Senhor, ter generosidade no coração, ter amor pelas almas e ter compreensão por elas. E com amor acolhê-las aqui na tua casa. Sim, Deus. Fique conosco, dá-nos um pouco da nome de paz, em nome de Jesus. Amém.